Fala galera, bloco novo da biologia. Vamos começar a falar sobre evolução. Evolução. A evolução é a parte da biologia que acredita que os seres vivos sempre evoluem. O ser vivo presente na Terra, influenciado principalmente por alterações ou variações que a própria Terra sofre, acaba evoluindo ao longo de um tempo. A evolução é uma das partes da biologia mais importantes dos vestibulares que a gente tem hoje em dia aí. Rangel com vocês aí na área, falando um pouquinho da evolução, começando para falar um pouquinho para a gente entender como a evolução existe de verdade, beleza? Então a evolução é a parte que estuda exatamente a alteração dos seres. E a evolução tem uma grande pedra no sapato. A pedra no sapato da evolução se chama fixismo. O fixismo é uma teoria que diz que os seres vivos nunca evoluem. Daí o nome fixismo, fixos, né? Eles foram criados e depois de serem criados, eles são os mesmos seres desde sempre. Essa teoria é uma teoria com viés religioso. Antagonizando com o evolucionismo, que é uma teoria científica. Nada de novo aqui pra gente, né? Um embate enorme entre as religiões e a ciência. A ciência acredita que os seres vivos sempre vão evoluir. Já as religiões, algumas de forma mais severa, acreditam que o ser foi formado para não evoluir nunca. Esse ser geralmente foi criado por Deus. O fixismo é uma teoria que, para a galera que é mais ortodoxa em determinadas religiões, está muito ligado ao criacionismo. Deus criou a vida, o divino criou a vida, e depois da vida criada, ela não evolui mais. Essa é a base do fixismo. Tá legal? O evolucionismo não fala sobre a origem da vida. Hoje não. Século XXI, nem pensar. No século XIX tinha a ver. No século XIX, a galera que pensava em evolução pensava que a vida surgiu de uma maneira que não tinha nenhuma relação com divinos ou com forças metafísicas. Hoje em dia, no século XXI, já tem a galera que acaba acreditando nos dois. A galera que acredita na criação divina e na evolução. Até porque os processos não estão interligados. Evolução é, o ser vivo sempre evolui. Não tem a ver com criação da vida, certo? A vida foi criada, a vida surgiu, e a evolução leva esse ser a se transformar aí ao longo da história dele. Então, só para deixar claro aqui, ó, fixismo. O ser criado por Deus, ou por um divino, né? Vou deixar Deus só para ficar mais fácil para mim, não evolui. Deus criou a vida como ela é e ela não evolui desde então, beleza? Já para o evolucionismo, para a galera da ciência, o nosso pensamento é: o ser vivo sempre evolui, sempre. Ao longo do tempo. Por influência ou por ação, de uma forma direta ou indireta, do meio onde ele vive. Então o meio é o grande responsável, as variações do meio são as grandes responsáveis pela evolução que o ser sofre aí ao longo do tempo. No fixismo, o ser gerado, esse não vai evoluir nunca, tá legal? Aí a gente cai no embate, né? Porque a religião tem o pensamento dela, a ciência tem a dela, e ela tem o seguinte, né? Se eu questiono um líder religioso sobre o fixismo ou sobre alguma ideia religiosa, o que ele vai me dizer é que eu tenho que ter fé, que eu tenho que acreditar naquilo ou que está nas escritas dos livros sagrados, nos conhecimentos dos antepassados que foram passando de geração a geração e gerando, então, essa fé que a gente tem, ou que as pessoas têm. E a galera do evolucionismo, não. Se eu falar assim, cara, não acredito no que você está falando, o que ele vai ter que fazer? O cara do evolucionismo, como está ligado à ciência, ele vai ter que me provar que aquilo é verdade. Então a ciência, ela trabalha com provas. Já a religião, ela trabalha com dogmas, com fé. Tá aí mais uma diferença pra gente, né? Se eu pego um líder religioso e peço para ele me provar que aquilo é verdade, ele vai abrir o livro sagrado dele e falar alguma coisa. Ou pegar um conhecimento que ele tem e falar para você.
Já o evolucionista vai ter que pegar alguma prova que ele possua para tentar te convencer que aquilo é verdade. Por isso, quando a gente fala de evolução, um dos primeiros assuntos que nós devemos estudar na evolução são as provas evolutivas. São os mecanismos que usamos para provar que realmente houve a tal da evolução. As evidências evolutivas ou provas evolutivas. Beleza? O primeiro tipo de prova, eu acho que o mais famoso de todos, sem dúvida, são os fósseis, né? Quando falamos de fósseis, nós falamos de provas paleontológicas. Provas que mostram pra gente a partir de resquícios de vida, resquícios da passagem do ser vivo pela Terra, que houveram seres antepassados que originaram os seres presentes. Você pega um fóssil, compara com um ser atual e vê quais modificações existiram ao longo do tempo. Quais modificações os seres tiveram, os seres atuais tiveram, para mostrar que tipo de adaptação nova ele acabou criando. Lembra você que os fósseis, provas paleontológicas ou fósseis, os fósseis são qualquer vestígio de vida deixado por um ser na Terra. Então serve, o que a gente sempre pensa, o que é um fóssil? Fóssil é um osso. Ossos podem ser fósseis sim. Dentes também podem fossilizar. Pegadas. Pô, mas uma pegada não tem nenhum órgão, não, mas deixou uma marca, né? A marca que o ser vivo estava lá. O rastro, por exemplo, de um ser rastejante. Um corpo soterrado é decomposto e fica só a marca dele. É a história, por exemplo, de Pompeia, cidade italiana que foi coberta pela lava do Vesúvio. E as pessoas foram soterradas e hoje em dia você tem o molde delas feito de lava, né? De rocha. Mas ali dentro não tem mais nada, o calor decompôs o corpo inteiro. Mas a marca estava ali. E seria um registro fóssil também. Até cocô pode ser fóssil. É o coprofóssil. Que ajuda a gente a saber como era a dentição do animal, que tipo de alimento ele comia, se dá para imaginar o tamanho do intestino, ajudar a imaginar o tamanho do ser. Então também é bastante importante como prova paleontológica, até os cocôzinhos aí no meio. Beleza? Primeiro grupo de provas, as paleontológicas. Outra prova evolutiva importante que a gente pode usar são os órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São órgãos que estão no seu corpo, mas não possuem a função original deles. Eles estão ali, perderam a função, atrofiaram, mas não desapareceram. E o que mostra o seu parentesco com algum ser que tivesse a característica daquele órgão, por exemplo. Nós, seres humanos, temos o famoso apêndice vermiforme, aqui no abdômen à direita, ligado ao seco pilórico, né? O seco, a primeira parte do intestino grosso, tem um apêndice atrofiado ali, que em outros animais é desenvolvido e tem bactérias que digerem celulose, por exemplo, mostrando que quem tem apêndice desenvolvido tem alimentação herbívora. Então nós tivemos parentesco com herbívoro. E eu te provo que isso é meio verdade. Nós temos 4 molares no fundo da boca, um em cima, um embaixo, outro em cima, outro embaixo aqui, que ajudam a triturar o alimento, característico de ser herbívoro. É o dente ciso, que acaba sendo um órgão vestigial que você tem na sua boca, provando um parentesco com os herbívoros passados. A sua sobrancelha mostra que você descendeu de um povo migratório, de um povo, fugiu o nome agora, migratório, que se desenvolve, que migra no meio mesmo, desculpa, fugiu o nome de toda forma. E quando a galera está migrando, o suor da testa acaba escorrendo, desce pela sobrancelha e acaba não tocando os olhos, não ardendo os seus olhos. Uma vantagem para povos nômades, vou ver a palavra, povos nômades que vão migrando pelo ambiente onde eles estão. Nós temos vários tipos de órgãos vestigiais presentes aí, mostrando que a gente teve parentesco com seres. Esse órgão em você não tem a função original, mas está aí atrofiado, não desapareceu, mostrando o parentesco que você teve com seres anteriores. Então, exemplo aqui, ó, o nosso dente ciso, o seu cóccix, que eu não falei, mas vou falar agora, que são aquelas vértebras finaizinhas da coluna, que só serve para a gente cair de bunda no chão e doer, mas que na verdade mostra que nós temos parentesco com animais que tiveram cauda, né?
O córtex são as vértebras que dão origem às caudas dos animais, dos primatas caudados, tá legal? Nós não temos, mas o córtex ficou ali como órgão vestigial, beleza? Outro tipo de prova que nós temos são as provas genéticas. Nas provas genéticas, o que você compara é a similaridade da molécula de DNA dos seres. Quanto mais parecida ela for, mais aparentado o ser é com o outro. Por exemplo, nós seres humanos e os chimpanzés temos uma similaridade no nosso DNA que chega a casa de 99,4%. Ou seja, por 0,6% você não é um chimpanzé. Sei que parece pouco, mas não é. Nosso DNA é muito grande, tem muitos genes. Então 0,6 de muito é muita característica que você tem diferenciando do chimpanzé. Se eu comparar o nosso DNA ao DNA de um outro primata, parente próximo nosso, o gorila, o grau de similaridade entre nós é de 98,7%. Ou seja, o nosso DNA é mais semelhante ao DNA do chimpanzé do que o DNA de um gorila. Se eu fizesse uma árvore evolutiva simples, mostrando os três, ó, gorila, o chimpanzé mais próximo a gente, e aí viria o ser humano. Todos os três evoluindo de um mesmo ancestral. Isso se chama cladograma, tá? O cladograma mostra pra gente a evolução a partir de um ancestral formando espécies atuais ou que se extinguiram ao longo do processo. Essas bifurcações aqui mostram o momento que as espécies se separaram na evolução. Então nós tínhamos um ancestral em comum com um gorila aqui, que acabou separando em dois ramos. Um grupo desses ancestrais evoluiu e deu origem ao chimpanzé e humano, e o outro grupo deu origem aos gorilas. Se acredita hoje que isso aqui aconteceu aproximadamente há 10 milhões de anos atrás. Há 10 milhões de anos existia um ancestral comum a nós e aos gorilas. Entre 5 e 8 milhões de anos atrás, teria existido um ancestral comum entre nós, humanos, e os chimpanzés. Então, quanto mais semelhante o teu DNA é de um ser, mais próximo evolutivo os seres são. Tudo bem? Próxima prova. Provas embriológicas. Os embriões são mais semelhantes quanto mais próximos os seres vivos são na linha evolutiva. Vou te dar um exemplo. Ó. Essa pequena vírgula aqui é o desenho do nosso embrião na fase de neurula. Nosso embriãozinho, nessa época, tem pequenos traços colocados, riscos colocados, numa região onde hoje a gente chamaria de pescoço, chamados de fendas branquiais. A fenda branquial você não tem agora, mas tinha na fase embrionária. Sabe quem tem fenda branquial até hoje em dia? Os tubarões. Então, se eu comparo o embrião do tubarão e o embrião humano, tem uma certa similaridade, porque a fenda branquial existia nos dois. Rangel, a gente é um parente próximo do tubarão? Próximo não, mas é parente. Porque nós somos cordados. E os animais cordados são do mesmo filo, tem parentesco, é taxonômico entre si. Mas se eu pego um outro animalzinho aqui, ó, por exemplo, um rato. O embrião do rato também tinha fenda branquial. Só que o rato, igual ao humano, perdeu a fenda branquial durante o desenvolvimento embrionário. Acabou gerando o canal que liga a boca à orelha, chamado de canal auditivo. Esse canal auditivo, os dois caras têm. O tubarão não tem, ele continua com as fendas. Mostrando que rato e humano são mais próximos evolutivamente. Por quê? Porque eles têm características embrionárias mais semelhantes entre si. Beleza? Então essas são as primeiras provas. Eu vou falar das provas anatômicas, mas deixa eu te sair da frente para você dar um print no quadro para apagar isso aqui e falar das provas anatômicas. Legal? Como eu prometi, ó, com o quadro apagado. A quinta prova, as provas anatômicas. As provas que levam em consideração os órgãos presentes no corpo do ser vivo. De acordo com os órgãos, nós podemos também ver que houve evolução. E que órgão, como é que a gente usa os órgãos para essa classificação?
dividindo eles em dois grupos. O primeiro deles chama-se órgãos análogos. Os órgãos análogos são órgãos que possuem função igual, possuem a mesma função, só que a origem embrionária, a origem taxonômica deles é diferente. Como assim? Existem órgãos que a gente sabe que servem para a mesma coisa, mesmo em grupos taxonômicos tão diferenciados. Eu já não estou te entendendo. Deixa eu te explicar melhor então. Todo mundo sabe o que é uma nadadeira. É um órgão presente em animais aquáticos que facilitam o deslocamento nesse meio. A nadadeira, se eu te perguntar assim, qual animal tem nadadeira? Primeiro bichinho que você vai falar é um peixe. Peixe tem nadadeira. Perfeito. Mas se eu te perguntar assim, tem algum outro grupo taxonômico, sem ser o peixe, que tenha nadadeira? Tem. Sabe quem tem nadadeira também? Os pinguins, que são aves. O pinguim, uma ave, também tem nadadeira. E tem mamífero com nadadeira também. Os golfinhos. Peixe, pinguim e golfinho são três animais de grupos taxonômicos diferentes. Eu estou um peixe com uma ave com um mamífero aqui. Mas por que os três têm a nadadeira se eles são grupos taxonômicos diferentes? É simples. Os três seres vivem na água. Os três seres vivem no mesmo meio ambiente. Como eles vivem no mesmo meio ambiente, tanto o peixinho, como o pinguim, como a ave, os três sofreram a ação do mesmo tipo de seleção natural. O meio, por ser o mesmo, possuía processos seletivos de escolha dos seres mais aptos em comum para os três grupos. Como a seleção natural sobre eles foi igual, o corpo acabou tendo semelhanças. Foram escolhidas características físicas parecidas entre si. Os três são fusiformes, têm o corpo achatado na frente. O pinguim não tem não, Rangel. O pinguim quando anda assim eu não vejo. É porque quando o pinguim anda, ele anda assim. Mas quando ele nada, o bico vai para cima. Então ele parece um torpedo, ele vira hidrodinâmico. Corta melhor a água. Então peixe, pinguim e golfinho, como sofreram o mesmo tipo de seleção natural, acabaram desenvolvendo características semelhantes. Ou seja, foram selecionados para ter órgãos semelhantes pelo meio que viviam. Como esses animais têm corpos parecidos por conta do meio, os órgãos são chamados de análogo. E o processo evolutivo que levou a isso ganha o nome de convergência adaptativa. Ou seja, o corpo deles se adaptou ao ambiente de maneira convergente. A física nos ensina que quando raios luminosos migram para o mesmo ponto, são raios convergentes. Aqui, ó, migrando para o mesmo ponto. Convergência adaptativa. Esses são os órgãos análogos. Beleza? Mas existe também os chamados órgãos homólogos. Os órgãos homólogos são aqueles que, apesar de possuírem a mesma origem, ou seja, têm características semelhantes, eles podem apresentar funções diferentes. Deixa eu apagar a função aqui para ficar no plural. Apesar de terem a mesma origem, surgirem do mesmo ser, às vezes com características físicas muito parecidas, as funções deles acabam sendo diferentes. Como é que acontece isso, Rangel? Deixa eu te contar. Alguns milhares de anos atrás, existia na Terra um ancestral dos nossos mamíferos atuais. Então, era um ancestral, tinha pelos no corpo, glândula mamária e vivia em algum lugar específico. Aí esse cara começou a migrar para conquistar novos territórios. Então ele saiu para novos ambientes. Esse ancestral foi para o meio ambiente 1,
para o meio ambiente 2 e para o meio ambiente 3. Para ficar fácil de você pensar comigo, como os meios eram diferentes, gente, não há dúvida, né? A seleção natural sobre esses caras também vai ser diferente. No meio ambiente 1, nós teremos a ação da seleção natural vermelhinha. Deixa eu botar de vermelho fininho aqui para ficar bonitinho. Ó. O meio ambiente 1 tem a seleção natural 1 atuando sobre os descendentes daquele ancestral. O meio ambiente 2 tem a seleção natural verdinha, seleção natural 2. E o meio ambiente 3, a seleção natural azulzinha. Como são ambientes diferentes, existem diferentes tipos de seleção natural atuando em cada processo. Então, esse ancestral foi selecionado de uma forma aqui em cima, selecionado de outra forma aqui no meio e outra aqui embaixo. Lá em cima, então, acabou sendo gerado a espécie 1, a espécie vermelha, com características selecionadas pelo meio vermelho. No ambiente do meio, a espécie 2, selecionada. E embaixo, a espécie 3. Já ficou muito subjetivo. Como é que eu vou entender isso na prática? É só você pensar. A espécie 1 é um cavalo. A espécie 2 é um morcego. A espécie 3 somos nós. Gente, cavalo tem como membro dianteiro uma pata para correr. Morcego tem como membro dianteiro uma asa para voar. Você tem como membro dianteiro um braço para manusear instrumentos. Então os órgãos têm funções diferentes, mas vêm sempre da mesma origem de um ancestral. Um ancestral em comum gerou os 3 grupos que eu falei: cavalo, morcego e humanos. No seu braço existe húmero, osso, húmero, rádio, ulna, carpos, metacarpos e falanges. Esses são os ossos do braço. Se eu for procurar os ossos na pata de cavalo, sabe o que eu vou encontrar? Húmero, rádio, ulna, carpos, metacarpos e falanges. Olha, Rangel, o cavalo não tem 5 dedos, não tem mesmo não, só tem um, o dedo médio. Ele fica sobre o dedo médio. E esses 4 dedos que sobraram, Rangel, atrofiados na última articulação. E sobre esse dedo ele se equilibra, ele é grandão e mais largo, é óbvio. A unha vira aquele casco para ele poder se deslocar e andar no ambiente onde ele está. Perfeito? Os mesmos ossos que tem na pata de cavalo, tem no seu braço. Mas a asa de morcego não é assim. É sim. Húmero, rádio e ulna são pequenininhos, mas existem. E as falanges dos dedos é que formam as estruturas que acabam tendo membranas interdigitais para formar a asa. Então, na verdade, esses órgãos, eles têm função diferente, mas a origem é exatamente a mesma. O processo evolutivo, nesse caso, se chama divergência adaptativa ou irradiação adaptativa. Adaptativa. Quando os raios migram para o mesmo ponto, raios convergentes. Quando eles saem do mesmo ponto e abrem, raios divergentes. Então, os órgãos homólogos geraram divergência adaptativa, os órgãos análogos, convergência adaptativa. Com isso, a gente acaba com as principais provas evolutivas que a ciência usa para provar a evolução. Quem precisar tirar print, o momento é esse aí. Valeu, galera. Bons estudos. Até mais. Valeu.